Oi, pessoal, mais uma vez, estamos entrando, já estamos entrando com bastante gente aqui. Ó que beleza? Bem melhor, né? Bem melhor. Eu estava conversando com a Natália agora há pouco, que eu estava lendo algumas reportagens essa semana sobre plataformas, e o Zoom ele é considerado a plataforma mais estável hoje que tem à disposição para reuniões e para dar aula. O único problema do Zoom é que ele não tem tanta privacidade, ele é facilmente invadido por quem não é da sala. Agora, as outras plataformas elas não são ruins, só que elas não têm a estabilidade que o Zoom oferece no mercado hoje, né? Por isso que eu estava como solução provisória, enquanto não existia uma diretriz institucional, utilizando o Zoom tanto com vocês quanto com turmas das outras duas faculdades que eu dou aula. Tá? Mas vamos tentando. Semana que vem a gente tenta de novo no Teams. E se não tiver bom no Teams, a gente vai para o Zoom, sem problema nenhum. Tá bom? Bom, já estamos com 25 pessoas, 7 pessoas aqui no chat. O Antônio está lembrando que inconstitucional funcionou bem no Teams. Eu acho que é questão de instabilidade mesmo da plataforma. Às vezes muita gente na plataforma, às vezes é a instabilidade que é própria da plataforma, né? Bom, em relação às gravações, eu estou gravando aqui no Zoom. Então o que a gente vai fazer? Eu vou jogar o vídeo aula no YouTube e vou botar o link para vocês à disposição através da Natália, e também vou botar o link na plataforma lá da PUC, para que vocês fiquem pelo menos com o endereço, tá bom? Para assistirem de novo. Eu já tenho feito isso com as aulas da Campos Sales, e da São Judas não tenho feito isso porque na São Judas eles têm a plataforma Zoom dentro do sistema deles, né? Mas também, se precisar, eu também vou começar a fazer isso lá. Bom, eu fico muito feliz com a presença de todos. Nós já estamos com um número bem interessante, estamos com 26. A turma, vocês sabem que ela não é grande, aliás, eu acho que são 32, 34, alguma coisa assim, né? E eu fico muito feliz de ver a expressiva presença de todos aí. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. A gente vai continuar a matéria, vamos dar algumas atividades para vocês. Vocês viram que eu passei já um acórdão para vocês. Gostaria que vocês fizessem um relatório desse acórdão que eu encaminhei através da Natália, justamente que é um acórdão que discute um dos temas iniciais que a gente deu, que é aquele tema da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e se a pessoa jurídica pode ou não ser consumidora. Esse acórdão é um dos vários acórdãos que tem, já de algum tempo para cá, adotado a teoria do finalismo mitigado, né? Que é, na realidade, uma teoria de causalidade jurídica. Essa teoria do finalismo mitigado é realmente uma teoria mais razoável do que aquela que era adotada quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor. Bom, o que a gente conversou na aula passada? Na aula passada nós conversamos sobre os princípios gerais da relação de consumo, né? E conversamos do princípio da vulnerabilidade, distinguimos vulnerabilidade de hipossuficiência e conversamos sobre a boa-fé objetiva. Eu só precisaria confirmar com vocês, Daniela, se vocês puderem entregar individual, vai ser melhor para controle, tá bom? Eu só precisaria confirmar com vocês se vocês têm o último tópico do nosso último encontro. Só para eu confirmar, porque agora é tanta turma em matéria diferente que agora me deu um branco. Nós paramos em princípios e demos todos os princípios. O último tópico foi o princípio da vulnerabilidade. Começamos, basicamente, né? Que falamos da vulnerabilidade. A Luciana está me lembrando aqui. Bom, então vamos lembrar. Em primeiro lugar, com relação ao relatório, vocês podem até fazer em grupo, não tem problema. Mas eu preciso que vocês me enviem individualmente para que não dê alguma perdida aí eventual, né? A não ser que vocês tenham certeza que não vai dar perdida, então manda só dividir em grupos e manda, um representando
a quantidade de alunos, para mim é indiferente quanto a essa questão agora, tá? Bom, então vamos para a matéria. A gente conversou sobre princípios da política nacional das relações de consumo. Nós conversamos que princípios são parâmetros, são critérios inspiradores para a interpretação das normas positivadas, que os princípios podem estar positivados ou podem estar implícitos nas normas jurídicas que se inspiraram neles. Conversamos que no Código de Defesa do Consumidor nós também temos os princípios informativos. Aí nós conversamos sobre o princípio da vulnerabilidade. A Bruna está perguntando se a entrega é por e-mail ou só registra no Moodle. Eu tenho a impressão que seria melhor entregar no primeiro momento no meu e-mail mesmo, tá? Entrega no e-mail PUC. Vou deixar meu e-mail PUC aqui para vocês, rslisboa@pucsp.br, porque eu não sei se o Moodle vai funcionar, que eu tenho que testá-lo, porque eu recebi a senha, acabei de testar o Teams agora, e vocês viram que tem uma certa instabilidade, né? Mas eu vou testar o Moodle sim e vamos torcer para dar certo. Bom, vamos lá. Então, os princípios eles são parâmetros. A gente conversou sobre o princípio da vulnerabilidade. Foi o primeiro princípio que eu dei na aula passada, Luciana. Não dei nenhum outro princípio ainda não, né? Eu não falei do princípio da transparência, princípio da boa-fé e da confiança. Não, né? Então vamos lá. Esse princípio da vulnerabilidade ele é muito importante porque todo consumidor, nos termos do artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, é presumivelmente vulnerável, inclusive o consumidor pessoa jurídica. Essa presunção é uma presunção absoluta, é a presunção iure et iure, estou escrevendo aqui, que às vezes se escreve com J, né? É o latim medieval, aí fica jure et jure. É uma presunção que não admite prova em sentido contrário. Tá? Então, todo consumidor, para o microsistema de defesa do consumidor, é a parte vulnerável nas relações de consumo. Alguns consumidores são hipervulneráveis, como é o caso de idosos, crianças, até mesmo em virtude da sua situação no mercado de consumo. Mas todos os consumidores são considerados vulneráveis. E aí eu mencionei para vocês na semana passada que todo consumidor é considerado vulnerável, mas isso não quer dizer que todo consumidor seja considerado hipossuficiente. A hipossuficiência ela não é um princípio no Código de Defesa do Consumidor. A hipossuficiência, no entanto, ela pode ser utilizada para inversão do ônus da prova, que é um direito básico que o consumidor tem no processo civil. Ele não terá em todos os processos civis direito a essa inversão. Só terá direito à inversão do ônus da prova nos casos que estão no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que nós vamos conversar na aula que vem. Na aula que vem falaremos sobre os direitos básicos dos consumidores. Pois bem, então vamos trabalhar agora com um outro princípio. O Código de Defesa do Consumidor, no próprio artigo 4º, no caput, trabalha com um segundo princípio, que é o princípio da transparência. Então, o segundo princípio, transparência. A relação entre fornecedores e consumidores deve ser uma relação transparente quanto aos objetivos do vínculo que é celebrado entre fornecedores e consumidores. Então, a transparência ela vai desde do esclarecimento e da informação, pelo menos, prévia e adequada sobre produtos e serviços, bem como a informação que diz respeito a conteúdo de contrato, a possibilidade financeira de consumidor arcar com as obrigações pactuadas e a possibilidade financeira de fornecedor fornecer o produto ou realizar o serviço ao qual se propõe. A ideia de transparência é uma ideia bastante significativa na sociedade contemporânea. Cada vez mais nós estamos diante do chamado comércio eletrônico e das relações não presenciais. As relações não presenciais têm um impacto enorme no direito contemporâneo. E essas relações não presenciais, elas
não podem acabar servindo de motivação para que uma das partes omita alguma informação ou algum detalhe muito importante ou útil para que a outra reflita e decida se irá realizar um contrato ou não. Por conta disso, o princípio da transparência ele é uma espécie de princípio farol no artigo 4º. O artigo 4º coloca esse princípio justamente no caput, vocês podem verificar. E esse princípio ele serve tanto para a transparência dos fornecedores com o consumidor, como também a via oposta, é um princípio de mão dupla. Aliás, é bom lembrar que esses princípios, de maneira geral, eles podem ter mão dupla. Inclui o conteúdo das publicidades, Antônio. Publicidades, que é a expressão do que é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Só para responder essa pergunta, Antônio, que é muito interessante. Inclui o conteúdo das propagandas, daquelas propagandas que são reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque no direito do consumidor existe uma distinção entre propaganda e publicidade. Essa é uma distinção que, infelizmente, alguns autores acabam não colocando em seus textos e gera uma grande confusão. Porque o Código de Defesa do Consumidor não se aplica, por exemplo, para propagandas eleitorais. Se aplicar seria bom, né? Vocês já imaginaram o político poder ser cobrado com base no Código de Defesa do Consumidor porque não cumpriu a promessa de campanha? Mas não é assim. A ideia de propaganda é uma ideia relacionada a uma pura e simples divulgação de ideias. Sejam essas ideias de caráter político, filosófico, esportivo, cultural, sociológico, econômico, jurídico, mas elas não têm a conotação de propor uma fidelização ou uma captação de clientela para a aquisição de um produto ou de um serviço. Quando há como objetivo a captação de clientela para a aquisição de produto ou de um serviço, a propaganda ela tem um outro nome, publicidade. Tá? Então foi muito boa a pergunta do Antônio, tanto com relação à ideia de transparência, que tem a ver com a publicidade com a defesa do consumidor, também para a gente distinguir já propaganda de publicidade. Essa matéria vocês não terão comigo nesse módulo do semestre. Essa matéria é uma matéria estudada no segundo módulo de Direito do Consumidor. Tá? Então, quando vocês forem fazer o Direito do Consumidor 2, aí vocês terão essa matéria. Bom, deu para ter uma noção, então, do princípio da transparência, pessoal? Vamos para o terceiro princípio, então. Princípio da harmonização das relações de consumo. Esse princípio se encontra no artigo 4º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, inciso 3º, estabelece que ele não é um código apenas para dar sempre ganho de causa ao consumidor. Algumas pessoas chegam a ter essa impressão, uma impressão bastante equivocada do Código de Defesa do Consumidor. E essa impressão ela é equivocada por várias razões, porque ela não transforma o consumidor numa parte privilegiada do Código. Transforma o consumidor numa parte que tem que ser mais protegida por causa da vulnerabilidade. Porque o objetivo não é que o consumidor tenha mais vantagens do que o fornecedor, mas sim que haja um equilíbrio efetivo, um equilíbrio real, e não um equilíbrio meramente formal, meramente abstrato ou metafísico. É necessário que se busque uma igualdade real na relação de consumo. Essa igualdade real é extremamente complicada, nós sabemos disso. Mas o que é importante lembrar? Que a harmonização nas relações entre fornecedores e consumidores, isto é, nem fornecedores com mais vantagens do que consumidores, nem consumidores com mais vantagens do que fornecedores, ela é essencial para que o mercado possa ter um bom andamento, para que a ordem pública possa ser observada
E, enfim, para que isso gere progresso e, por consequência, desenvolvimento das microeconomias e das macroeconomias. Isso eleva o PIB nacional, isso melhora a qualidade humana das pessoas que estão envolvidas nas relações. A ideia é essa. Pois bem, o artigo 4º, no inciso 3º, fala justamente isso, que é um dos princípios a harmonização, estou lendo o artigo, dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica. Artigo 170, inciso 1º da Constituição Federal. Então, a ideia de harmonização ela é muito importante porque, a partir daí, justificam-se as adoções de medidas tanto para a proteção dos interesses extrajudiciais como dos interesses judiciais dos consumidores. E justifica-se também um direito básico do consumidor, que é muito importante, que nós vamos falar na semana que vem, que é a possibilidade da revisão dos contratos, para que se mantenha um equilíbrio contratual. Bom, o 4º princípio das relações de consumo, que é muito interessante, muito importante, é um princípio que vocês que estão no 4º semestre, talvez vocês já tenham ouvido o professor de Direito Civil falar alguma coisa com vocês. Ele falará mais a fundo em direito dos contratos, ou a professora, não sei se é a professora ou professora que está dando aula para vocês esse semestre em Direito Civil. Esse princípio é o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé ele está previsto no mesmo inciso 3º, na parte final do artigo 4º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Porque a harmonização dos interesses ela deve ser sempre feita com base na boa-fé e no equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Olha lá na parte final do artigo 4º, inciso 3º. Sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre fornecedores e consumidores. Bom, o princípio da boa-fé é um princípio extremamente importante no direito contemporâneo. E é um princípio que se aplica tanto para relações privadas, direito civil, direito empresarial, como para relações sociais, direito do trabalho, direito do consumidor e até mesmo no direito público, nos contratos administrativos. Então, a força do princípio da boa-fé é gigantesca. O nosso Código Civil, que veio depois do Código de Defesa do Consumidor, acabou também adotando esse mesmo princípio da boa-fé do Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil trata desse tema no artigo 422. A boa-fé que é adotada nas relações contratuais privadas é a boa-fé objetiva. Houve uma evolução do direito brasileiro que superou a ideologia da boa-fé subjetiva nos contratos e nos negócios jurídicos em geral. O artigo 4º, inciso 3º, que a Daniela já colocou aqui no chat, trabalha justamente com boa-fé objetiva. O artigo 422 do Código Civil, também. O artigo 113 e 114 do Código Civil, idem. Aí fica a pergunta, Senise, como é que eu vou saber quando a boa-fé é objetiva? Porque o inciso 3º do artigo 4º não fala que a boa-fé é objetiva. Realmente, para a gente saber se a boa-fé é objetiva ou se ela é subjetiva, nós temos que fazer um teste. O teste está relacionado à análise sistemática, análise do sistema. Há uma dica que eu passo para vocês. Normalmente, quando vocês virem a expressão boa-fé e probidade, a expressão probidade do lado da expressão boa-fé, é a boa-fé objetiva. Quando vocês virem a expressão boa-fé e costumes, normalmente é a boa-fé subjetiva, a francesa. Qual que é a diferença entre esses dois princípios? Vocês tiveram a noção de princípio da boa-fé já em direito civil? Eu precisaria só saber disso para seguir.
Alguém se lembra disso? Já? Não? Um pouco? Então vou pedir permissão de vocês para falar um pouquinho, já que teve gente que não teve essa ideia, tá? A boa-fé subjetiva, que é a boa-fé mais antiga, é a boa-fé clássica, é uma boa-fé relacionada a uma consciência de injusto. Então, quando duas partes se relacionam, duas pessoas ou mais se relacionam, o que deve existir para se verificar se uma pessoa está de boa-fé ou não é essa consciência do injusto. Se ela tem consciência se aquilo que ela está falando seria justiça ou não seria justiça. Por isso que o critério francês da boa-fé é o critério da boa-fé subjetiva, também chamado de boa-fé psicológica. E essa ideia de boa-fé subjetiva, ela não é utilizada nas relações de consumo. Ela é utilizada ainda em várias relações jurídicas, em especial no campo da posse e da propriedade de bens. Vocês estudarão essa matéria em direitos reais, tá? A boa-fé subjetiva, então, é a boa-fé psicológica, é a boa-fé relacionada à consciência do injusto. O agente tem consciência que aquilo que ele está fazendo é injusto ou que pode eventualmente causar uma injustiça? É essa que é a ideia da chamada boa-fé subjetiva, a boa-fé psicológica. Bom, para eu saber se uma pessoa tem consciência disso ou não, a análise do conjunto probatório trazido numa investigação ou num processo é muito mais complicada do que o que ocorre na boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, ela é historicamente de evolução germânica. Ela só tem o primeiro relato histórico reconhecido por volta do ano 1000 de nossa era. Então, a situação é outra. A análise da boa-fé objetiva é uma análise feita não a partir do que o agente entende que seria injusto, mas a análise é feita dentro de um critério factual. O que se analisa não é a consciência do agente. O que se analisa é se a conduta desenvolvida pelo agente, ela importa numa violação, ainda que implícita, de uma norma. Eu vou repetir. Na boa-fé objetiva, o que se analisa é a conduta do agente, não a sua consciência, não o aspecto psicológico do que o agente pensa, mas sim como ele age. Ele está agindo de acordo com uma regra ou de acordo com a norma? Se ele está agindo de acordo com a regra ou de acordo com a norma, ele está de boa fé. Se ele está agindo fora da regra ou fora da norma, ele está agindo contrariamente à boa fé. Por isso que se fala boa fé objetiva. É uma boa fé de avaliação factual. Apenas se avalia o fato. Essa norma ou regra, ela não precisa estar expressa em um contrato, não precisa estar expressa na lei. Essa norma ou regra é algo que decorre da simples circunstância do caso. Então, é a circunstância do caso que proporcionará ao juiz verificar se o agente violou ou não a boa-fé objetiva. Por isso que a boa-fé objetiva é também chamada de boa-fé norma de conduta, boa-fé regra. Bom, é muito circunstancial. E aí tem que ficar pelo arbítrio judicial mesmo. A partir do instante que o legislador fala, juiz, você vai analisar a situação segundo a boa-fé objetiva, o que o juiz fará? Analisará todo o conjunto probatório trazido para a sua apreciação e verificará se o agente, naquelas circunstâncias, quebrou ou não quebrou a ideia de regra de conduta. Que regra de conduta é esta? Quando o fornecedor se relaciona com o consumidor, agora trazendo para a nossa matéria, o fornecedor, ele sabe qual é
o interesse do consumidor com relação a um determinado produto ou um determinado serviço. Logo, o que se verifica é, no caso concreto, se a conduta do fornecedor agiu no sentido de olhar o outro, no sentido de atender aos interesses do consumidor. Só que, como eu falei para vocês, os princípios muitas vezes têm mão dupla. É o caso deste princípio. O consumidor, ele também deve, ao buscar a aquisição de um produto ou de um serviço, verificar a situação desse fornecimento olhando o outro, que é o fornecedor. A ideia da boa-fé objetiva, então, é uma ideia em que se analisa as circunstâncias do caso, tanto sob o prisma da conduta do fornecedor, como sob o prisma da conduta do consumidor. Bom, o Antônio está perguntando, a boa-fé objetiva se configura ainda que inconsciente, então? Sim, Antônio, porque o que basta para a boa-fé objetiva ser analisada é realmente a circunstância factual do caso, pura e simplesmente. Se naquela situação a conduta, no caso do fornecedor, é uma conduta realmente proba, isto é, se naquelas circunstâncias era razoável que o fornecedor agisse daquela maneira. O critério de análise dessa boa-fé objetiva, então, que é um critério muito forte no direito privado, é o critério da razoabilidade. Só que boa-fé objetiva anda de mãos dadas com outro princípio contratual, que não se encontra expresso no direito positivo brasileiro, mas que está implícito na própria expressão boa-fé objetiva. Esse outro princípio contratual chama-se confiança contratual. Vou explicar esse princípio para ficar então mais claro ainda. Falei para vocês que os princípios normalmente têm mão dupla. Aqui também é o caso. A boa-fé objetiva do fornecedor é analisada pela conduta razoável dele, cumprindo a regra, ainda que implícita, para satisfazer os interesses do consumidor. O consumidor, então, tem expectativas legítimas com relação à conduta que o fornecedor deve tomar. Essas expectativas legítimas decorrem do que se denomina confiança contratual. Então, quando vocês lerem ou ouvirem a expressão expectativa legítima, essa expressão está indissociável do princípio da confiança. Claro, tem relação com a boa-fé, mas a boa-fé objetiva diz respeito à conduta do fornecedor. A expectativa legítima é do consumidor, nessa situação que eu estou falando. Se o fornecedor deve agir de forma razoável a atender às expectativas legítimas do consumidor ao fornecer o seu produto e serviço, em sentido contrário, o consumidor deve agir de boa-fé, conduzindo-se de forma razoável para atender às legítimas expectativas do fornecedor, no que diz respeito à sua conduta de consumidor, pagando o preço, prestando informações referentes ao uso do produto ou do serviço para fins de assistência técnica, numa fase pós-contratual, prestando informações adequadas para que ele tenha eventualmente o seu crédito liberado para que o produto seja adquirido mediante crediário ou financiamento. Então percebam vocês, é aquilo que eu falei há pouco. Os princípios, eles normalmente têm mão dupla. O importante a frisar é o seguinte: a boa-fé, ela cuida da conduta, a confiança cuida da expectativa. Então a expectativa, ela normalmente é aquilo que é esperado, e que é esperado legitimamente.
Legitimamente como? De acordo com as circunstâncias do caso. Claro que em algumas relações contratuais nós vamos ter muito mais expectativa quanto mais confiança tenhamos do fornecedor. Um médico, por exemplo, nós escolhemos aquele médico, então aquele médico nos gera muito mais expectativas do que um profissional que não conhecemos. Algumas relações de consumo geram expectativas legítimas maiores do que outras. O médico é o caso, o dentista é outro caso, o advogado é outro caso, né? Porque o cliente ou o paciente sabe que se não depositar a confiança naquele profissional que ele contratou, então é melhor procurar outro profissional. A ideia de princípio da boa-fé e da confiança é extremamente forte nas relações privadas contemporâneas. E o Código de Defesa do Consumidor, então, consagra esse princípio. Com relação à boa-fé e à confiança, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Pode usar o microfone, pode ir no chat, não tem problema nenhum. É uma matéria um pouco mais pesada esta, só que essa matéria normalmente ela é mais desenvolvida em direito dos contratos. Em direito do consumidor a gente fala dela, claro. Se vocês quiserem eu até falo mais dela, não tem problema. Se vocês acharem interessante, eu vou até colocar um acórdão para vocês analisarem sobre essa matéria, porque as avaliações nossas vão ficar mais ou menos desse jeito. A gente posta coisas na plataforma e vocês vão respondendo, né? Esse princípio é muito utilizado na jurisprudência, viu, gente? Inclusive na jurisprudência do STJ, que é a que uniformiza a jurisprudência brasileira nossa, né? Sobre boa-fé objetiva e sobre confiança, alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, eu tenho um livro específico sobre confiança contratual, tá? Eu até poderia até sorteá-lo, mas o problema é que nós estamos na quarentena. Mas depois, se vocês quiserem lembrar, eu lembro vocês disso e a gente faz algum sorteio. Eu tenho uma cota de autor que sobrou bastante da cota de autor e eu posso distribuir para vocês gratuitamente sem problema nenhum, tá? Bom, então com relação a esses princípios boa-fé e objetiva e confiança contratual, nós estamos conversados. O ciclo dos princípios informativos é fundamentalmente este. E esses princípios informativos, diz o Código de Defesa do Consumidor, devem ser adotados como política nacional das relações de consumo para os fins de organização e de realização de atos pelas entidades que integram o sistema das relações de consumo. Então, nessa parte final da aula, eu vou falar justamente sobre essas entidades, já que na aula que vem vamos falar dos direitos básicos do consumidor. Essas entidades são fundamentalmente os PROCONs, o Ministério Público, as associações de defesa do consumidor, as delegacias de polícia e o Poder Judiciário. Falando inicialmente do PROCON. O PROCON ele tem uma função de atendimento de reclamações individuais administrativas. Então, o consumidor que tem alguma reclamação para fazer com relação a algum fornecedor, seja esse fornecedor pessoa jurídica de direito público ou direito privado, ou até mesmo um fornecedor pessoa física, o consumidor poderá comparecer ao PROCON. O PROCON, ele inclusive edita anualmente uma lista que é chamada de lista negra, onde aparecem os fornecedores com a maior quantidade de reclamações no estado de São Paulo naquele ano. Eu estou me referindo à atuação da Fundação PROCON. O PROCON Fundação é uma fundação pública instituída pelo governo do estado de São Paulo. Essa fundação foi instituída antes do Código de Defesa do Consumidor, em 1983, 1985. Então é até anterior a isso. O Estado de São Paulo tem uma tradição nacional na defesa do consumidor já a partir dos PROCONs. Além do PROCON estadual, cada estado pode ter também PROCONs municipais. O grande problema dos PROCONs municipais e dos PROCONs estaduais que não têm uma dotação de verba, como é o caso do PROCON Fundação aqui de São Paulo, esse PROCON, o de São Paulo, então, é uma exceção, mas também tem seus problemas, óbvio, estruturais.
está relacionado à infraestrutura. A capacidade de ter uma mão de obra suficiente para atender à demanda dos consumidores quanto às reclamações administrativas. Os PROCONs eles precisam de uma dotação de verba maior. A realidade de São Paulo não é a realidade do Brasil. Há PROCONs que são extremamente paupérrimos, sem estrutura nenhuma, em especial alguns PROCONs de alguns municípios brasileiros. Há municípios brasileiros que nem contam com PROCON municipal. Então é uma situação extremamente grave, como vocês podem perceber. Bom, há PROCONs em que não existe nem funcionário. Então o que acontece? Atendendo algum pedido de algum político, aí é nomeada uma pessoa para exercer a função de PROCON no município. Então, essa falta de estrutura acaba sendo muito prejudicial num país de dimensões continentais como o Brasil, né? E um país que tem um PIB muito bom e um IDH extremamente ruim em comparação com outros estados. Bom, dito isso, o que a gente pode dizer é que os PROCONs precisam de uma estrutura. E quanto melhor aparelhados estiverem os PROCONs, melhor será para descongestionarmos o poder judiciário de ações de responsabilidade civil de fornecedores. Porque os PROCONs eles podem promover a solução adequada de conflitos com relação àquele caso no procedimento administrativo. Eles já fazem isso, né? Eles podem promover uma conciliação. Pode se sair dali um acordo. O PROCON pode notificar as empresas, aplicando até mesmo penas de natureza administrativa, em virtude da investigação que ele PROCON faz em seus processos administrativos. Então é um órgão bastante importante. Além disso, o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor confere aos PROCONs a possibilidade deles proporem ação civil pública. É muito raro um PROCON propor ação civil pública, porque, historicamente, desde a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, nós já tínhamos essa função feita com bastante ênfase pelos ministérios públicos estaduais e pelo Ministério Público Federal. E como o PROCON não tem a expertise histórica dos ministérios públicos, é muito comum o PROCON se socorrer dos próprios ministérios públicos para propor essas medidas. Uma segunda instituição que integra esse sistema é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela tem legitimidade tanto para orientar como para defender consumidores pobres na acepção jurídica do termo. Também tem legitimidade para propor ações civis públicas, por força do que dispõe o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. Nos lugares onde não há defensoria pública, e o país é enorme, então são vários lugares onde não há, é bastante comum que se tenha uma maior força da assistência judiciária gratuita. Mesmo nos grandes centros, a assistência judiciária gratuita ela acaba servindo suplementarmente às defensorias públicas. A assistência judiciária gratuita ela é constituída de advogados que se inscrevem junto à OAB, a sua seccional respectiva, para desenvolverem essa assistência judiciária sem nenhum ônus para o consumidor, no caso. Estamos falando de direito do consumidor. E então o advogado ele pode desempenhar esse papel. O advogado ele não tem legitimidade por si só para propor ação civil pública, ações coletivas, mas ele exerce a assistência judiciária gratuita do consumidor individualmente considerado ou dos consumidores individualmente identificados, caso de litisconsórcio. A terceira possibilidade da estrutura é a das delegacias de polícia. Muito embora o Código de Defesa do Consumidor se refira até mesmo a delegacias especializadas, é a organização da polícia de cada estado, da Polícia Civil de cada estado, que passa a definir se essas delegacias serão gerais, com setores especializados, ou delegacias especializadas. O Estado de São Paulo já teve por 2 vezes delegacias especializadas em direito do consumidor. Mas essa experiência não foi administrativamente considerada bem-sucedida.
Então, com isso, o consumidor pode propor algum BO, algum boletim de ocorrência, obter o auxílio da polícia em qualquer delegacia. Nós estamos com menos de 1 minuto, então eu vou prosseguir a nossa aula deste ponto. Só faltou falar sobre